Estamos no ar através da TV CBH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet, para refletir com você hoje sobre o livro de Josué na Bíblia, que será o livro do mês da Bíblia, agora em 2022. Conquistar sua terra é o sonho dos pobres sem chão. Josué é o livro da Bíblia que aborda a questão. Mas por trás das palavras olhar é o caminho mais perto, e o lado avesso buscar é o mais certo, é o lado que leva à libertação. Em Minas Gerais, há mais de 25 anos, um grupo de biblistas do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, CEBI, publica anualmente um livrinho que busca ser um texto base sobre o livro bíblico do mês da Bíblia, setembro. Em 2022, todas as pessoas e comunidades cristãs são convidadas a refletir e a inspirar-se para a caminhada libertadora e ecumênica, especialmente no mês de setembro, sobre o livro de Josué na Bíblia. Já está publicado o livro de Josué, Luta pela Terra, Dom e Conquista, com o seguinte subtítulo: uma leitura do livro de Josué feita pelo CEBI-MG. No nosso artigo, que tem como título Terra de Deus, Terra do Povo, Dom e Conquista, com o subtítulo A Luta para Conquistar e Partilhar a Terra no livro de Josué e nos dias de hoje. Analisamos a luta pela terra e sua partilha entre os camponeses e camponesas no livro de Josué na Bíblia e nos dias de hoje, tendo um olho na realidade do campesinato brasileiro na luta pela terra e outro olho no livro de Josué. Mostramos um pouco da luta pela terra nos dias de hoje e, após, apresentamos várias chaves de leitura para compreendermos a luta pela terra no livro de Josué como dom e conquista. Analisamos se os líderes da luta pela terra, segundo o livro de Josué, podem receber terra como herança. Destacamos a visão mística da luta pela terra e o protagonismo das mulheres no volante da luta pela terra. Analisamos ainda duas questões. Primeira, que tipo de fé e que tipo de Deus fortalecem a luta pela terra? Segunda, Josué foi mesmo o grande líder que coordenou todas as lutas pela terra em Canaã? Iniciamos a reflexão com a luta pela terra nos dias de hoje. Em 2015, existiam no Brasil 9.290 assentamentos de reforma agrária, em uma área de 83 milhões e 269 mil hectares, com quase 1 milhão de famílias assentadas, conforme dados do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Também, segundo dados do INCRA de 2015, o estado de Minas Gerais, entre 1986 e 2015, contava com 412 assentamentos para fins de reforma agrária, onde viviam cerca de 16 mil famílias assentadas, em 884 mil hectares de área. Isso representa 0,5% da reforma agrária necessária no Brasil, país-continente. Essa conquista exigiu mais de 40 anos de luta do povo camponês, milhares de ocupações de latifúndios que não cumpriam a função social, muita perseguição e mais de 2.000 lideranças camponesas
martirizadas, assassinadas. Quanto aprendizado! Segundo estatísticas cadastrais do INCRA, em 2014, o estado de Minas Gerais possuía, como terras potencialmente públicas devolutas, cerca de 13.394.000 hectares, ou seja, 22,8% do total do território mineiro, em sua maioria terras griladas por fazendeiros e principalmente por grandes empresas do agronegócio. Muitas terras foram concedidas a grandes empresas eucaliptadoras por meio de convênios firmados com o governo do estado de Minas nas décadas de 1970 e 1980. Ainda hoje, essas empresas estão na posse dessas terras públicas, utilizando-as exclusivamente para a monocultura de eucalipto, mesmo estando vencidos muitos desses convênios. Antes de ser invadido pelos portugueses, em 22 de abril de 1500, o povo brasileiro vivia em paz com a biodiversidade no nosso país, tendo de 8 a 40 milhões de indígenas falando, segundo estimativas, mais de 1.200 línguas e com culturas altamente diversificadas. Mas, com a invasão portuguesa, iniciou-se aqui a Empresa Brasil. O objetivo foi, desde a chegada dos portugueses, explorar e sugar os bens naturais e, para isso, tornou-se necessário implantar a escravidão. Primeiro escravizaram os indígenas, mas com pouco sucesso. Então, decidiram importar milhões de trabalhadores negros que foram arrancados da Mãe África, onde haviam nascidos em liberdade. O antropólogo Darcy Ribeiro, na obra O Povo Brasileiro, noticia como os engenhos de cana-de-açúcar, a mineração e o cultivo nas monoculturas de exportação foram máquinas de moer vidas. A literatura de José Lins do Rego retrata a realidade das grandes fazendas que, aos poucos, ficaram de fogo morto, com a mudança dos interesses do comércio internacional e a falta de competitividade. Isso inviabilizou os empreendimentos agrícolas de exportação dos grandes engenhos de cana-de-açúcar no Nordeste. Mesmo com a decadência, os senhores de terras, vivendo na cidade, continuaram cercando a terra e expropriando os camponeses. Organizados nas ligas camponesas, a partir de 1955, sob a liderança do advogado Francisco Julião Arruda de Paula e com o apoio de militantes do Partido Comunista Brasileiro, durante mais de 10 anos, milhares de camponeses lutaram pela terra de forma aguerrida. O grito era reforma agrária, na lei ou na marra. As ligas camponesas tiveram crescimento expressivo até o início de 1964, quando já eram aproximadamente 2.181 espalhadas por 20 estados da Federação Brasileira. Entretanto, dependentes da atuação de sua cúpula, as ligas foram exterminadas pelos generais por meio da repressão do golpe militar civil empresarial de 1964. Os sindicatos de trabalhadores rurais, STRs, que ganharam legalidade a partir de 1963, foram, em sua maioria, cooptados pelo governo federal mediante os benefícios do chamado Imposto Sindical e da administração do programa FunRural. A luta pela terra no Brasil, especificamente em Minas Gerais, vem desde o início da invasão do Brasil pelos brancos portugueses. Já são 522 anos de luta pela terra,
Milhões de indígenas foram dizimados, mas muitos resistiram, como Sepete Araju, lutando pelo reconhecimento do regime comunitário de propriedade que fundamenta a sua existência tribal, a restauração da sua identidade social violentada e a afirmação de sua visão de mundo anticapitalista. Milhões de negros foram escravizados, mas muitos se rebelaram e formaram quilombos, como os liderados por Zumbi dos Palmares e Dandara, no final do século XVII. Movimentos populares messiânicos, tais como o de Antônio Conselheiro em Canudos, de 1893 a 1897, na Bahia, e do monge José Maria, no Contestado, de 1912 a 1916, no Paraná e Santa Catarina, também lutaram pela terra. É isso aí, que a luz e a força divina nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo o que é justo. Um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. Ao nascer já a luta por terra chegou ao Brasil. Índios negros, engenhos dos brancos, quilombos aos mil. Hoje em dia a reforma agrária é a grande bandeira. MST, CPT são as siglas da fé verdadeira.